Pois não. Não, é a seguinte, Moreta e Wagner, né? Eu faço as minhas palavras que disse aí o Cícero e o Claudinei, mas o que eu queria falar é uma coisa diferente. Eu, com a minha idade, fui contador, né? Sou contador, tenho meu CRC ativo até hoje. E eu fiz um pezinho de meia, guardei uns dinheiro, mas o dinheiro não crescia. Era amigo da gerente de banco, ia lá almoçar com ela e tal, não crescia. E eu questionava ela, falei, pô, entra ano, sai ano, eu ponho o dinheiro aqui na minha conta e não cresce. Aí minha mulher já conhecia o Moreto já há um tempo atrás, né? Acabei tô um ano e pouco aqui. Rapaz, mas deu uma esticada. Moreta, deu uma esticada que eu vou te dizer, viu? Agora eu tenho medo do Wagner deixar a gente, né? Não deixa Aí você vai não. fazer o quê, Moreto, sem Deixa, ele? deixa não, ele não vai deixar não. Ele não deixa. Já está amarrado. Eu Né? amarrei ele num contrato social. Nós estamos Então, assinando agora em janeiro um contrato social, está amarrado, não tem como. tem que Não amarrar tem esse como. rapaz aí. Então, ontem você falou, não, não sei o quê, porque aqui eu vou sair. Eu, se eu tivesse uns 10 anos menos, eu ia ser teu sócio também. Ia ser Então, um outro. o dinheiro é interessante, porque você vê a árvore dando fruto, não é? Então, aqui todo mundo é amigo, a gente brinca muito. E, pô, mas você é aqui de novo assistindo aula de principiante? Sim, estou aqui de novo assistindo aula de principiante, porque eu gosto. E eu estou vendo a minha árvore dando frutos. É isso aí. Obrigado para Muito bom. vocês, viu? Eu que agradeço, eu que Até agradeço. Tem mais. mais uma mãozinha. Obrigado, Zé Carlos. Tem uma mãozinha levantada aí, abaixou agora. Vamos lá. Quer falar, Ali? Tá com a mãozinha Quero, levantada? quero, Diga, diga, quero, diga. quero. Diga. Não, eu também queria poder falar um pouquinho, e a minha história é tão engraçada, porque eu conheci o Moreta através do Marcelo Segredo, estava andando na internet e vi uma aula do Marcelo Segredo a explicar como é que pagava a empréstimo de casa em 3 anos. E eu gostei, assisti a didática do Segredo e gostei. Depois, passado uns meses que eu estava vendo, minha próxima figura, Marcela Moreta, da aula, gostei da didática, achei super claro, esclarecedor, didático, convidando para um projeto. E eu fui, né? Gostei da didática dele, achei espetacular. Eu fui, assisti a aula uma vez. Esse senhor é espetacular da aula. Fala claramente, explica tudo bem. Aí eu chamei o Wagner, fiz um monte de pergunta para o Wagner, depois pensei, deixa estar. Ah, eu vou dar. Aí depois foi, continuei no grupo. Aí depois foi uma segunda aula gratuita. Eu entrei de novo, que aquilo ficou me remoendo. Falei, não, mas tem qualquer coisa ali, foi. Aí eu entrei, na segunda vez. Aí fui, chamei o Wagner. Aí depois eu decidi entrar. Ó, nunca mais saio daqui. É espetacular. Antes de eu entrar, eu operava day trade. Larguei tudo. Larguei tudo. Agora faço a receita do bolo do Moreta e não quero outra coisa. Estou aqui já há 3 anos e vou ficar aqui enquanto esse projeto existir. É espetacular. E eu aconselho qualquer um que entra, não vai se arrepender, te garanto. Mais de 2 horas, né, Lid? No telefone, né? Nossa, lembra, Wagner? Não, Eu lembro. eu tenho uma E o paciência fuso muito. horário ainda, né? É É, verdade. ainda com fuso horário de 5 horas. Uma paciência, mas depois eu entrei e olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje já tenho a minha carteirinha feita, bonitinho a andar, conhecimento que eu jamais pensei que eu ia adquirir na minha vida. Por E o, isso, desse projeto eu nunca mais saio. e o impressionante é que a Li, ela começou aqui, ela estava em Portugal. Portugal é 5 horas para frente. Ela assistia a aula, 1 hora da manhã, ela estava lá assistindo a aula, né? E a gente falava, Li, vou terminar aqui e tal, para acabar. Pergunta primeiro aí, Lidiane, porque lá é 1 hora da madrugada, tá? Agora não, agora tá 1 hora para trás, aí tá no Canadá, tá 1 hora para trás, aí fica mais fácil, né? Obrigado aí Era, pelos comentários. era essa pergunta que eu ia fazer. É. Será que ela conseguiu fazer a carteira lá em Portugal ou no Canadá? Não, eu faço é assim, em tese é assim, eu tenho
Carteira no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. Tudo graças ao conhecimento que eu adquiri. Mas vocês vão falar, mas ele te ensinou comparações nos. Ih, travou, Travou. travou, Então, Li. Travou teu ele microfone. explica. A do... Ah, Travou tua melhorou? internet. Agora Agora? melhorou. Qual parte que eu estava? Vocês ouviram? As carteiras. As carteiras, falou que Ah, tem carteira no Brasil, nos Estados Unidos, mas tá falhando bastante tua internet, Li, tá bem tá. picotando. É, Ah, pois. Mas melhorou agora, né? Por isso. melhorou. Ah. Aí eu tenho no Brasil, tenho nos Estados Unidos e tenho em Portugal. Aí vocês falam, mas o Moreto não ensina a comprar em Portugal? Ensina. Ele ensina a dolarizar. E eu compro em Portugal, na bolsa também americana. Por isso, tudo que eu tenho, todas as carteiras que eu tenho, tudo que eu aprendi, é baseado no projeto do Moreto. Mérito é Obrigado. teu, mulher. Mérito é teu, mulher, que veio aqui assistir a aula 1 hora da manhã. O mérito é sempre teu. Vamos lá, obrigado pelos comentários aí. Vamos embora aqui, que tem ainda muito conteúdo aqui para a gente finalizar com vocês. Tá. O que que nós falamos até agora? Eu ensinei vocês a comprar ação, né? E aí, efetivamente, a comprar ação. E agora a gente vai olhar um pouquinho os princípios que são grudados com a receita do bolo, né? Você tem que utilizar os princípios grudados com a receita do bolo. Os princípios são esses aí que estão na tua tela e a gente vai visitar um por um, porque aqui tem umas coisas fundamentais que você não pode falhar, inclusive complementando uma pergunta que fizeram ontem sobre investimento, reinvestimento, né? E aqui, logicamente, tem os velhinhos sabem da resposta aqui, mas eu vou pedir que os velhinhos fiquem quietos. Deixa que os novinhos atuem aqui. E se os novinhos não quiserem atuar, eu atuo para eles. Nós temos aqui uma máquina do tempo e duas ações, uma ação azul, uma ação verde. Hoje, no ano zero, a ação azul custa R$ 1 e a ação verde custa R$ 1. E 10 anos depois, a ação azul foi para 1,80 e a ação verde continua em R$ 1. Ela caiu, subiu para R$ 1 e a outra subiu, foi para 1,80. Batendo o olho num negócio desse, né, a gente imagina que o melhor investimento seria a ação azul, e normalmente eu pergunto isso na sala, né? Qual é o melhor investimento, né? A maioria das pessoas, ação azul, um outro maluco que fala ação verde. E aí a gente ensina aqui um princípio muito importante, tá? Que é o princípio da regularidade. Imagina que você consiga guardar R$ 500 por mês. No final do ano, você vai ter R$ 6.000. Duas pessoas, né? O Wagner guarda R$ 500 por mês e o Luiz Antônio guarda R$ 6.000, R$ 500 por mês. No final do ano, os dois têm R$ 6.000, eles vão na Bolsa de Valores, né? O Luiz Antônio vai lá e compra ação azul. Ele tem R$ 6.000, a ação custa R$ 1, ele compra 6.000 ações, tranquilo. O Wagner tem R$ 6.000. Ele vai lá na Bolsa, compra 6.000 ações verdes, porque elas custam R$ 1, ele consegue comprar 6.000 ações verdes. Perfeito, tranquilo, tudo em ordem. Passa um ano, eles continuam salvando R$ 500 por mês. No final do ano, eles vão na bolsa novamente. O Luiz Antônio vai comprar ação azul, só que a ação está mais cara, ele compra menos ações. Já o Wagner vai na bolsa, a ação está mais barata. Ele, com o mesmo dinheiro, compra mais ações. E assim durante 10 anos. E o impressionante é que o preço da ação que o Wagner começou a comprar era R$ 1, e depois de 10 anos a ação continua valendo R$ 1. A ação azul saiu de 1, foi para 1,80. Quem ganhou mais dinheiro nessa situação? Olha que maluco, né? O Luiz comprou 48.778 ações vezes 1,80, 87.800. O Wagner comprou 113.201 ações vezes R$ 1, 113 mil. Aqui dentro está uma técnica de investimento que vocês não podem nunca deixar de atuar nesse sentido. Eu vou até fechar a tela. Como que você investe em renda fixa? Então, o Marcelo Vilela ganhou uma grana e ele vai fazer pote de oportunidade. Pintou uma grana na mão dele,
Como é que ele vai investir isso? Ele vai pegar toda essa grana e colocar lá nos 5 produtos do pote de oportunidade, de uma vez só. Pá! Vai comprar Tesouro Selic, Fundo de Investimento, LCI, LCA, CDB. Pum. Só que ele ganhou uma grana que excede ao pote de oportunidade dele. Né? Vamos falar em números, fica mais fácil para minha cabeça. Vamos imaginar que o pote do Marcelo seja de 500 mil reais, ele ganhou 1 milhão de reais. E ele precisa de um pote de 500 mil. Ele vai pegar 500 mil reais desse 1 milhão que ele ganhou e vai colocar 500 mil no pote de oportunidade de uma vez só, dividido nos 5 produtos. Bonitinho. E os outros 500 mil? Os outros 500 mil ele vai colocar em Tesouro Selic. E todos os meses ele vai tirar um pouquinho do Tesouro Selic e vai investir na renda variável. Se ele pegar esses 500 mil e colocar de uma vez na renda variável, comprar um monte de fundo imobiliário, um monte de ações, ele vai quebrar. Não vai dar certo. Por quê? Porque a renda variável, a gente precisa de regularidade na renda variável. Ser comprado uma. É que nem assim: a Selma vai viajar para Paris, ela precisa comprar euro, ela vai viajar daqui um ano. Um ano, né? Ela precisa comprar euro. Como é que ela vai fazer? Ah, vou fazer as contas, vou ficar lá um tempo, eu preciso de 1.200 euros. Ela todo mês vai comprar 100 euros. Ah, vai comprar 1.200 agora, mas o euro pode sair, pode cair, pode subir, pode cair, não sei o que vai acontecer. Qual é a melhor maneira? Ela comprar 100 euros por mês. Não existe outra técnica mais efetiva do que essa, tá? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano com o euro, não sei se ele vai estar mais alto, mas não importa. Se eu comprar com regularidade, vai ser a melhor maneira. Renda variável é a mesma coisa. Euro é renda variável, comprar dólar é renda variável, comprar ação é renda variável, comprar fundo imobiliário é renda variável. Então, o Marcelo recebeu 1 milhão, 500 mil ele vai jogar todinho na renda fixa, está pronto o pote de oportunidade. E os 500 mil ele vai jogar em Tesouro Selic, que tem muita liquidez, aí ele vai pegar todo mês lá, sei lá, 5 mil reais para comprar fundo imobiliário e comprar ação. Todo mês, vai sacando, vai comprando, vai sacando, vai comprando. Não esqueçam dessa regra. Por que não esqueçam dessa regra? Porque eu garanto para vocês, se vocês quiserem, façam um teste. Se o Marcelo chegar numa corretora amanhã, falar que ele tem 1 milhão na mão, eles vão dar sim para ele. Vamos colocar 50% em renda fixa, 25% em fundo imobiliário, 25% em ações. E ele vai falar, ah, ok, e eles vão enfiar tudo de uma vez. E ele vai chorar daqui a 2 meses de ter feito isso. Porque a renda variável não vai funcionar assim. A renda variável você tem que ficar alimentando ela e colher a hora que ela floresce. Né? Quando que ela floresce? Ninguém sabe, não sei, mas ela floresce. E aí você tem que ficar alimentando, colocando adubo, água, né? Que é colocando os aportes. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. Dali a pouco aí ela floresce. Aí você vai lá e recolhe o lucro e guarda. Tá claro essa técnica para vocês? Tá? Porque o mercado vai empurrar vocês para colocar o dinheiro de uma vez só. Eu garanto para você. Por quê? Porque o assessor quer falar uma vez só com o Marcelo, não quer ficar todos os meses falando com o Marcelo, vai sacar 5 mil, depositar. Não, já ganhou a comissão dele lá, vai enfiar tudo na bolsa lá e tchau. Tchau, Marcelo, daqui. Quando você tiver mais dinheiro, você fala comigo. É isso que o mercado quer. E é isso que dá errado, tá? Não é assim que investe. Renda fixa, tudo de uma vez. Renda variável, parcela. A maioria das pessoas chega para mim e fala assim: Moreta, eu vou experimentar aí uns 5 mil na bolsa. Muita gente chega para mim e fala assim, né? Vou experimentar os 5 mil na bolsa. Você tem 5 mil todos os meses? Não, não, eu tenho só 5 mil. Tá, então você vai pegar 500 reais e todos os meses você vai comprar 500 reais de ação ou de fundo imobiliário. Aí vai dar certo, eu garanto para você. Tá bom, gente? É uma regra, né? Essa regra eu mostrei aqui, esse que eu acabei de mostrar para vocês, é um estudo de doutorado que prova por A mais B que o investimento em renda variável com regularidade é mais poderoso que qualquer outra coisa. E aí a gente vai mostrar um caso real de investimento em renda variável que reflete justamente isso daí. Não precisa se preocupar com os números, tá? Presta atenção no que eu vou falar para vocês, só presta atenção. Imagina que você consegue guardar aí R$ 83 por mês. Você consegue salvar R$ 83 por mês. E você consegue fazer isso durante 13 anos. Durante 13 anos você consegue salvar R$ 83 por mês. E você vai investir numa dessas 4 empresas aí. Por quê? Porque se você salvar R$ 83 por mês, no final do ano você vai ter R$ 1.000. R$ 83 por mês, durante 12 meses, no final do ano você vai ter R$ 1.000. Aí você vai lá na bolsa no último dia do ano e investe numa dessas empresas.
Pomo, Marco Polo faz ônibus, Petro, petróleo, Vale, minério, e Gerdau, aço trefilado lá em, né? Tem um monte de tipo de aço, tá? Mas enfim. E você vai investir numa dessas empresas. Essas empresas pagam dividendos. Você vai gastar os dividendos. Esse princípio é o primeiro princípio da regularidade. Você conseguir fazer isso por 13 anos, veja, você foi na Marco Polo e investiu na Marco Polo. Você vai colocar 13 mil, 13 anos colocando R$ 1.000. 13 mil, você fez 22% de rentabilidade ao ano. Na Petro, 32% ao ano. Na Vale, 34% ao ano. E na Gerdau, 49% ao ano. Agora, se você pegar os períodos, vai ter ano que você perdeu 10, vai ter ano que você perdeu 30, vai ter mês que você ganhou 20, vai ter mês que você perdeu 40. Ele é variável. Agora, se você usar essa métrica de colocar dinheiro com regularidade, você vai enxergar essas regularidades lá na frente. Passados 13 anos, você vai fazer as contas olhar para trás e você vai apurar essas rentabilidades. Isso é o caso real, tá? Isso é número real utilizado em bolsa. Agora, você conseguiu apertar um pouco mais o teu orçamento e você consegue guardar 333 reais por mês. Em vez de 83, você consegue salvar 333 reais por mês. E aí você faz o seguinte, né? Porque 333 reais por mês dá 4 mil por ano. Aí você põe R$ 1.000 no Pomo, 1.000 na Petro, 1.000 na Vale, 1.000 na Gerdau. Né? Se você fez isso durante 13 anos, o que, que aconteceu com você? Depois de 13 anos, você tinha R$ 688 mil. Veja o número. R$ 333 por mês, que viraram 688 mil em 13 anos. Financie um apartamento de 688 mil em 13 anos, a parcela vai ser 5 mil por mês. Isso é real, que eu estou mostrando para vocês, é real, com um detalhezinho muito específico aí que eu já vou mostrar para vocês, mas isso é real. Salvar R$ 333 por mês, se transformar em 13 anos em 688 mil. Ponto. Primeiro princípio, regularidade. Se eu tivesse colocado esse dinheiro de uma vez só, não ia dar esse resultado nunca. Pelo fato de eu ter colocado todo ano, deu esse resultado. Qualquer outro, se eu fizesse com qualquer coisa diferente, não ia dar esse resultado. Ah, vou colocar 3 vezes, vou colocar no meio do período e lá no fim, não ia dar. Colocar todo ano, deu esse resultado. Esse é o primeiro princípio, regularidade. Segundo princípio, não assustem com os números, não. É reinvestimento de juros e dividendos. E aqui é só um efeito matemático do reinvestimento. Duas pessoas colocaram R$ 1.000 cada uma numa ação, e aqui é fictício, não é real esse caso, é só matemático. Duas pessoas colocaram R$ 1.000 numa ação que paga dividendos. Duas pessoas colocaram, cada uma colocou R$ 1.000 e não colocaram mais nenhum centavo. Essa ação sobe todo ano e ela paga dividendos. É um fictício isso, tá? É só um modelo matemático. Um dos investidores recebeu dividendos e gastou. O outro investidor recebeu dividendos e comprou ação da mesma empresa. Então, os dois colocaram 1.000, os dois receberam dividendos todo ano. Um deles gastou o dinheiro na rua, o outro pegou os dividendos que ele recebeu e reinvestiu comprando ações da mesma empresa. O que aconteceu com os dois depois de 30 anos, né? O que gastou os dividendos acordou com 197 mil. O que reinvestiu os dividendos acordou com 854 mil. Olha a diferença de você reinvestir os dividendos. Olha o absurdo da diferença de você reinvestir os dividendos. Os dois colocaram R$ 1.000, os dois receberam o mesmo dividendo. Um teve o trabalho de gastar na rua, o outro só apertou um botão. E pode até automatizar em algumas corretoras o reinvestimento. Tá? A gente não recomenda que automatize, não, mas até se você quiser, dá para automatizar. A diferença é essa, 197 para 854. Isso é reinvestimento de juros e dividendos. É uma bola de neve. Então, enquanto você estiver no processo de construção de patrimônio, não gaste nenhum centavo dos juros e dividendos que você recebe. Tá? Reinvista absolutamente tudo. A aceleração do crescimento do seu patrimônio é surreal. Agora eu vou grudar esse caso fictício com esse caso aqui, porque esse caso aqui era o seguinte, ó, é o anterior.
a pessoa conseguiu salvar R$ 333 por mês. No final do ano, ela tinha 4.000, aí ela colocou R$ 1.000 em cada empresa. Todas essas 4 empresas pagam dividendos, mas neste caso, ela não reinvestiu os dividendos, sem reinvestir dividendos. E se ela tivesse reinvestido os dividendos? E se ela tivesse recebido os dividendos que ela recebeu, em vez de gastar, ela foi lá e reinvestiu? Quanto dinheiro será que ela teria? Está aqui, ó. Sem reinvestir dividendos, sem reinvestir dividendos, 688 mil. E se ela reinvestisse os dividendos, Moreta? R$ 1.517.778. Olha a diferença de você reinvestir os dividendos. E atentem ao detalhe que essa leitura, que é de um caso real, está anotado aqui, dezembro de 2008. 2008 foi a pior crise financeira que nós tivemos nos últimos anos. Então, essa leitura que eu estou pegando para vocês é a seguinte: essa pessoa, durante 13 anos, colocou R$ 4.000 por ano na bolsa, ou R$ 333 por mês, e mesmo na pior crise financeira que nós tivemos recentemente, ela mesmo assim tinha R$ 1,5 milhão. Essa é a leitura. Se não houvesse essa crise, esse número era 3 milhões. Houve a crise, esse número é 1,5 milhão. Quer dizer, até a honestidade de trazer para vocês aqui um momento horrível de bolsa, que foi a pior crise financeira que nós tivemos. Foi pior que a pandemia, lá na subprime, a crise do subprime. Né? E quando a gente olha, né, esse tempo, 13 anos, né, algumas pessoas, né, pô, 13 anos, né, principalmente pessoas que têm um pouco mais de idade, né, ficam incomodadas às vezes com isso. Mas aí eu gosto de lembrar, eu gosto bastante de lembrar, todo mundo assim, né, quando caíram as Torres Gêmeas, né? O que que você estava fazendo quando caíram as Torres Gêmeas? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Eu lembro, mas perfeitamente o que eu estava fazendo quando caíram as Torres Gêmeas. E me lembro que me marcou muito, porque tinha do meu lado um empresário que tinha um escritório no prédio que caiu. Ele estava no Brasil comigo, conversando comigo numa sala ali, tal, não sei o quê. E na hora que veio aquilo, ligaram a televisão da sala de reunião que a gente estava tendo. E ligaram a televisão, a gente olhou aquele negócio. Quando caiu o prédio, ele caiu igualzinho o prédio do meu lado. Ficou branco, desmaiou. Ficou branco, porque ele tinha uma empresa de trust naquele prédio lá, né? Então aquilo, né? E quando que caíram as Torres Gêmeas, né? Vocês lembram, não? Você deve lembrar, Selma, talvez o Marcelo lembre, talvez a Débora lembre, o Ataro lembra, a Marinês lembra, né? Porque foi ontem, né, gente, que caíram as Torres Gêmeas, né? Foi em 2001. Faz 24 anos que caíram as Torres Gêmeas. 24 anos, mas foi ontem, eu me lembro, a pandemia, gente, foi em 2020, fazem 5 anos que você usou máscara e que a cidade estava vazia. Já foram 5 anos. O tempo é muito rápido. Quando a gente fala 13 anos, a gente fica com aquela ideia, ih, 13 anos vai demorar. Não, gente, a pandemia foi 5 anos. As Torres Gêmeas foram 25 anos, 24 anos, 25 anos, agora completa 25 anos da queda das Torres Gêmeas. Então, quando a gente faz essa leitura de, pô, Morita, 13 anos é muito rápido, gente. É muito rápido. E assim, detalhe que eu gosto de falar, às vezes a pessoa me pergunta, a pessoa que tem um pouco mais de idade, fala assim, ô Moreta, mas eu já não tenho mais tanto tempo, não sei o que, sempre uma conversa assim é natural, normal, né? Eu falo assim, mas no mínimo você vai estar melhor. Eu não sei onde você vai chegar, mas eu garanto para você que você vai estar melhor. Você pode até ultrapassar isso daí, né? Eu já vi processos bem poderosos aí de enriquecimento, tá? Mas eu garanto para você que se você começar, no mínimo você vai estar melhor. Né? Por quê? Né? Porque o passado sempre está na nossa cabeça, mas o futuro está na nossa mão, né? Eu construo o meu futuro a partir de hoje. E eu posso decidir daqui a 13 anos se eu tomei uma atitude hoje. E isso é valioso. Eu tomei uma atitude hoje, daqui a 13 anos eu vou olhar, porque 13 anos vão passar, né? É inexorável que daqui a 13 anos vão passar 13 anos, né? E aí você vai olhar para trás e falar, tomei uma atitude de mexer na minha vida financeira ou fiquei ainda na apatia, barrigando a situação e o tempo passando? A maior dor que eu sinto é quando as pessoas falam
como o Danilo falou para mim, eu sinto dor disso. Ontem o Danilo chegou e comentou: pô, assisti 6 vezes o teu curso antes de entrar. Na minha cabeça de investidor, foram 6 meses de prazo de investimento. É a maior dor que eu sinto, e não é uma crítica aqui em você, Dani, pelo amor de Deus. É uma dor que eu sinto que eu falo, caramba, o que que faltou para que eu convencer o Danilo 6 meses atrás, né? O que que faltou eu falar para que ele entrasse aqui no projeto e visse que vale muito a pena? Ele está aqui um mês. Todas as aulas que está aqui, ele está assistindo aí. Ele não sai daqui mais. Esse é o Danilo, é o Já que vai. ganhei, Ele e a e já Ruth. ganhei, A Ruth é e já outra também. ganhei 12 centavos, tá? Oi? E já ganhei 12 centavos daquele rendimento que vocês me fizeram fazer. É isso aí. A Ruth é outra, que entrou aqui também e está aí pilhadaça, é isso aí. É esse tipo de gente que vai para frente, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Investir em setores e empresas que crescem, né? Já mostramos lá no estudo da empresa que se a empresa não cresce, a gente não compra. É isso daqui que está na tua tela, tá? A Ambev, ela compra, ela tá cara, mas é uma empresa que está sempre com lucro, interessante. Ó, Mundial, Mundial é uma bagunça a empresa, o preço é zero, o lucro. 9h30, 9h40. Deixa eu fechar aqui o microfone. Gente, é natural às vezes vazar microfone. A gente fecha, tá? Não tem problema nenhum. A gente fecha aqui o microfone de vocês. Então a gente procura empresa que tem esse perfil mais tranquilo do Mambev. Eu mostrei, nós já vimos lá. Essa empresa não cresce, estou fora. Ah, essa empresa está crescendo, esse é legal. Tá? Esse é um princípio que está lá na receita do bolo, na escolha das ações. A empresa não cresce, não entra, porque você vai escutar no mercado assim: não, a empresa não cresce, mas ela está fazendo um negócio que ela vai crescer. Aí você pergunta para a pessoa: você tem bola de cristal? Né? Porque eu não tenho. Eu sei olhar número e ver para onde que a empresa está indo. Bola de cristal eu não tenho. Poder que tem os caras lá da Rádio Mundial, eu não tenho. Eu sou um escuro e vidente, né? Não vejo nada. Eu sou um escuro e vidente clássico, né? Adoraria ter essa clarividência assim, adoraria. Se bem que tem um caso aqui, tem um caso aqui. É rapidinho. Wagner, esse você não conhece. O meu antigo sócio, ele é o cara mais cético do mundo. Mais cético do mundo. Ele não era, né? Porque foi embora, despachei, né? Ele não lê livro, ele não gosta de música, ele não é antissocial, é um cara esquisitésimo, assim. É do Durão, esquisito pra caramba. E aí, é, ele falou que. E eu sou louco, né, gente? Eu vou, né? Mulher do algodão, tô lá. A mulher tem não sei o quê, tô lá. Ah, é para rezar, bater a cabeça, sei lá onde eu tô lá. É para a igreja. Que nem agora, eu vou ficar uma semana enfiado num retiro batista. Uma semana enfiado numa igreja batista. Fazer um negócio de limpar a vida dos antepassados, que minha esposa é batista, ela quer me arrastar. E eu vou e adoro. Faço todas essas coisas. Adoro essas coisas todas. Sempre fui assim. E ele comentou que em 2008 foi uma mulher no escritório dele para fazer investimentos. E aí ele pegou e explicou para ela, tal, não sei o que, contou para ela. Ele me contou isso, tá, gente? Então, aí que ela pegou, ela falou assim: ah, legal, então eu vou mandar meu dinheiro para cá. E a mulher tinha bastante dinheiro, né? Vou mandar meu dinheiro para cá para investir. Mas antes disso, deixa eu pegar aqui e fazer aqui meus estudos. Ela pegou lá um papel, começou a traçar umas linhas num mapa astral e os planetas. Ela falou: eu não vou, isso que julho de 2008. Não, 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 não é a hora de investir. Eu vou esperar um pouco, eu daqui um ano volto para investir, mas agora eu não vou investir, não. Deixa lá meu dinheiro onde está lá. E o meu sócio tiraram até sarro da mulher, tiraram sarro da cara dele e tal. Uma semana depois, o mercado despencou. Crise de 2008. Isso é meu sócio que conta. Olha que doideira. Né? Ele fala: eu não acredito nessas coisas. Eu falei: mas parece que ela acertou mais que você, espertão, né? Vamos lá, outro princípio, diversificação. Eu ensinei vocês a diversificar no pote de oportunidade, né? Ah, vou colocar tudo em Tesouro Selic. Não, é para dividir, fundo de investimento, LCI, LCA, tal. Fundos de investimentos imobiliários, né? Também diversificar setor do agronegócio, setor de logística, tal. Ações, a mesma coisa. Eu mostrei para vocês aqui no começo da aula uma pizza dessa com 5 setores. Diversificação, não põe todos os ovos na mesma cesta. É uma regra, você não pode esquecer disso, tá?
Eu vejo, às vezes, algumas pessoas aí esquecerem, aquela empresa está ótima, o cara compra metade do patrimônio dela, aquela empresa, põe todo o dinheiro em Bitcoin. Um monte de gente aí meteu todo o dinheiro em Bitcoin, porque o real vai acabar, porque o dólar vai acabar, porque não sei o que vai acabar. Meteu tudo em Bitcoin, agora está tudo chorando. Bitcoin derretendo, né? Os caras estão chorando desesperado, né? Tomara que suba, né? Mas é, não existe investimento errado, existe locação errada, né? Ele colocou muito ovo na mesma cesta e você tem que distribuir esses ovos aí. Outro princípio, proteger, né? Já falei, né? Seguro de vida, isso é cada um cuida aí de si próprio, no sentido de seguro. Quando você conversar com um planejador, ele vai trocar uma ideia com você sobre isso. E aí, relação ao seguro? E aí você, não quero saber disso, ok. Pô, gostaria de escutar um pouco de história. Ele vai trocar uma ideia com você, tá? Porque tem um parceiro nosso, né, que é a Nova Opção, é um escritório grande de um aluno nosso aqui que vem aqui dar aula para a gente e eles são fantásticos para te explicar as coisas, tal, né? A gente te leva a esse cenário também. Atualizar-se, né? Atualizar-se é um princípio de proteção a você. Você vai abrir conta na bolsa, você vai entrar nesse mercado, o teu e-mail, teu telefone vai começar a tocar, vai ligar milhões de pessoas para você, querendo que você assine Empíricos, Suno, esse, assina aquilo, tal. Gente, não assine nada, não precisa assinar nada. O cérebro da gente tem um poder gigantesco que a gente não percebe. Por exemplo, eu estou aqui olhando, meu foco está bem em cima da Selma Rejane aqui. Eu tô olhando para você. Você está bem no centro da minha tela, Selma. Você está bem aqui no centro da minha tela. Só que apesar de eu estar olhando para a Selma, focando na Selma, eu estou vendo o jornal aqui embaixo, eu estou vendo o Wilson aqui. Eu continuo olhando para a Selma, mas eu estou vendo o Wilson, estou vendo o Danilo mexendo com a cabeça. Ah lá, a Selma está fazendo assim. Estou vendo o Atara aqui do lado, estou vendo a Iluana aqui na ponta, eu estou vendo os livros aqui, estou vendo os computadores. O meu foco está na selva, mas minha visão periférica vê um monte de coisa, enxerga um monte de coisa. E existe um efeito no nosso cérebro que, se você tem um objeto de desejo, você pensa em alguma coisa, você está conectado com alguma coisa, e esse objeto passa no seu campo periférico de visão, o seu cérebro manda você virar o pescoço. Um exemplo muito claro disso: você quer comprar um carro e você escolheu. Eu sempre falo Mini Cooper, né? Um Mini Cooper vermelho. Um Mini Cooper, aquele carro bonitinho, pequenininho assim. Saia na rua. O que que você acha que você vai olhar na rua de monte? Você vai falar, todo mundo resolveu comprar Mini Cooper, né? O que que é isso? Magia? Não, é porque o teu cérebro vai, cada Mini Cooper que você vê na rua, o teu cérebro vai enxergar e vai virar, porque tá aqui, né? A ideia do Mini Cooper, ó, Mini Cooper. A mulher engravida, ela vê um monte de grávida na rua. Isso vai acontecer com você a hora que você começar a investir. Como você está investindo, você tem ação da Vale, você tem ação, sei lá, da Gerdau. Quando você escutar a noticiazinho, o teu cérebro vai escutar aquela notícia. Quando você abrir uma internet, ela vai abrir você. Vai ter uma reunião do Copom. Você acabou de investir numa LCI que paga 90% da Selic, 90% do CDI. Vai ter uma reunião do Copom. A tua orelha vai crescer para você escutar o resultado. Olha, a Selic subiu. Opa, nem mais. É natural que isso aconteça. É assim que funciona. Isso é tão poderoso que eu vou mostrar. Tem pouca gente nova aqui, os velhos vão ter que dar risada. Eu vou mostrar a foto para vocês e vocês têm que me falar rapidamente do que vocês estão vendo aí. Tá? Rapidamente. O que que vocês veem nessa foto? Godzilla. O que que vocês veem aí? O pessoal novo aí tem vergonha de abrir microfone para falar, né? Mas o que que a gente vê aí, né? O, Uma mulher loira vestido amarelo transparente. Ah lá, tá vendo? O Marcelo viu aí, né? Porque provavelmente ele deve estar sozinho na casa dele, não deve ter ninguém aí perto dele aí. Eu tô no quarto, eu tô no quarto. Viu? Viu? Se ele tivesse na sala, não, eu tô vendo o Godzilla. Olha lá, Marcelo, tem um Godzilla ali, Marcelo. Tá aqui no canto, ó. Tem um Godzilla aqui. Eu não Godzilla nada, rapaz. Bem isso, né? É bem isso aí, é natural, né? É que nem o Wagner, né? Quando a Adriana está assistindo aula, ele vê o Godzilla. Quando a Adriana não está assistindo aula,
ele vê a mulher de vestido transparente, que nem você falou. Olha a rapidez que eu vi uma mulher loira de vestido transparente. A gente tem um olhar surreal, né? Surreal. É lógico, Marcelo, e agora ó, presta atenção. É lógico, quando a gente mostra um negócio desse, a gente fica olhando a cara da Selma, da Débora, elas ficam incomodadas, né? Fica mostrando mulher pelada, sexista, seus machistas, não sei o quê. Dá uma olhada aqui, porque a gente traz uma foto para agradar o público feminino. Selma, para agradar o público feminino, as almas femininas, a gente traz uma outra imagem. Olha só. Olha aí, Ruth. Sou eu, Ruth. Isso aqui eu ia perguntar, isso é a fotografia do Moreira? É lógico que sou eu. É Quando que a tinha televisão 15 anos? engorda um pouco. O que é que você está vendo, Marcelo? É, um guri, um Godzilla atrás de Ah, você. agora é o Godzilla, né? Agora é o Godzilla, né? Sou eu. É que a TV engorda um pouco, eu pareço mais gordinho aqui, mas eu sou assim. É, sou desse jeito. É, logicamente, isso é uma brincadeira, mas é para reforçar esse conceito de que o teu cérebro é poderoso, é só a gente deixar ele caminhar que ele vai começar a aprender as questões financeiras, tá? E o último princípio é isso daqui, que inclusive está acontecendo um agora. A empresa, quando ela quer entrar na bolsa, ela faz um IPO. Lembra que eu expliquei para vocês? Ela faz um IPO para entrar na bolsa. E quando ela quer sair, ela tem que fazer uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição. Ela tem que informar. Eu quero sair da bolsa. Ela tem que informar, não pode sair secretamente. Né? Ela tem que informar e tem que comprar as ações dela que estão na bolsa. E ela faz isso através da emissão de um edital, né? Olha, eu vou sair da bolsa porque eu não quero mais. E ela, em algum momento, fala que vai pagar pelas ações dela que estão na bolsa um valor qualquer. E agora aconteceu recentemente isso, né? Uma empresa que vai sair da bolsa. E aconteceu esse caso aqui, é real esse caso da Redcar, que quis sair da bolsa e em algum momento ela informou que ela iria pagar R$ 35 por cada ação dela que está lá na bolsa. Nós estávamos numa reunião e as últimas reuniões presenciais que nós fizemos antes da pandemia tinham mais de 200 pessoas na sala. O Arlindo, que de vez em quando está aqui, ele participava dessas reuniões. 200 pessoas dentro de uma sala. Era surreal a gente ficar procurando lugar para alugar, né? Porque a gente que pagava, era tudo de graça. É, E eu falei numa reunião dessa, é real, tá, gente? Eu falei numa reunião dessa sobre a OPA. Gente, olha, essa empresa vai sair da bolsa, ela vai pagar R$ 35 por ação dela que está na mão dos investidores. Por que que eu falei isso? Porque naquele dia as ações custavam R$ 30. 30. Então, assim, né? Se você entrasse na bolsa naquele dia que eu falei e comprasse ação, você iria pagar R$ 30. E a empresa ia pagar para você 35. A moleza maior que essa. Eu não posso falar para todo mundo compra, né? Mas eu posso falar, se você entrar na bolsa hoje está 30, tá? A empresa vai pagar 35. Hoje ela está 30, a empresa vai pagar 35. Eu falei sem brincadeira umas 10 vezes. Meio que, né? Porque eu não posso chegar e falar assim, compra essa ação, que você vai ganhar R$ 5 por ação, criatura. Eu não posso, eu não tenho certificação para isso, sou um Zé Mané. Falei isso na reunião. Passada a reunião, na outra reunião, aconteceu, a empresa pagou e eu perguntei quantas pessoas participaram. 4. Sem brincadeira. 4 pessoas levantaram a mão. De 200 pessoas, 4 pessoas levantaram a mão, o resto, né? Eu falei, mas por que vocês não entraram? Não. Falei, então, esse princípio é o princípio de atuar, né? Porque a gente ainda faz isso nas reuniões. Essas reuniões são feitas também, que são os tira-dúvidas. Entra lá bastante gente, tá? 200 pessoas, mas tem uma audiência ali de 60, 80 pessoas, tal. A gente vai respondendo perguntas de todo mundo. E lá a gente fala muita coisa, né? Então fala, vai cair os juros, está na hora de fazer mapa do tesouro. Olha, né? Eu avisei de uma outra OPA que aconteceu esses dias, só que não deu tempo de pegar. Por quê? Porque o mercado já está muito rápido. A hora que anunciaram a OPA, já saiu todo mundo comprando a ação já explodiu, já subiu para caramba. Contei isso semana passada aí para a turma. Ou seja, a gente atualiza vocês o mercado nessas reuniões. Esses são os princípios. Esse último chama atuar. É para você atuar com o que você está aprendendo aqui. Tá? Agora vamos lá. Peraí. O que torna uma pessoa rica é a quantidade de dinheiro que ela guarda.
A rentabilidade poderosa acelera o processo de enriquecimento. A quantidade de dinheiro que a pessoa guarda é resultado de comportamento. Isso é interessante você escutar. A quantidade de dinheiro que você guarda é resultado do teu comportamento. Isso você muda, né? E o que te deixa rico é quanto dinheiro você guarda. Tá tudo na tua mão, né? Vamos lá para finalizar o treinamento. Vamos para as moedinhas, porque eu já te ensinei um outro produto de investimento. Eu ensinei você lá, começamos com caderneta de poupança, você ia levar 46 anos para ficar rico. Aí chegamos ontem a 0,91, né, que seriam através de uma carteira entre arrojada e moderada de fundos imobiliários, já descontados os efeitos da inflação, 0,91, 23 anos. E agora eu trouxe para vocês mercado acionário. Eu vou colocar uma taxa aqui de rentabilidade. Entenda bem essa taxa que eu vou colocar aqui. Você não vai enxergar essa taxa no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano, nem no quarto ano. Talvez no quinto ano você enxergue, quando você faz a conta para trás, você vai ver uma rentabilidade que nem essa. Por quê? Porque essa rentabilidade não é só resultado de crescimento de ação, é resultado do reinvestimento das ações. Então, não é só a ação vai subir esse número, não. Ela vai subir esse número junto com o reinvestimento. É o resultado de tudo que você fizer. E aí, então, nós vamos colocar aqui. Esse índice é menor que o clube de investimento que o Neto, um aluno nosso, montou e tocou durante um tempão na cidade dele. Tá? Depois ele resolveu fechar porque ninguém punha dinheiro, os caras muito ruins. Aí ele encerrou. Mas a rentabilidade dele é maior que essa. 13 anos. 13 anos. Amoreta, então em 13 anos eu vou conseguir ter uma renda de 5 mil se eu fizer isso? Eu não sei o que você consegue fazer, eu estou te falando aqui que os números fazem. Agora, como é que você vai cuidar disso? Você vai começar a fazer o quê? Vamos lá. Você vai começar a preencher os potes. Aí você vai preencher o pote de oportunidade. Preencher o pote de oportunidade, você vai começar hoje, daqui a um ano você vai medir. Quanto você está tendo de rentabilidade no teu pote de oportunidade? Você tem lá, a corretora te dá esse número. Ah, eu consegui 0,83. Tá bom para você 27 anos? Não, Morita, é muito tempo. Mas você tem 10 mil, você tem mais, você tem menos, você consegue guardar mais dinheiro, você precisa de mais e menos. A planilha é tua. Em cima do Alex aqui. 27, não, Morita, 27 anos para mim é muito tempo. Tá bom, o que que você vai ter que fazer então? Você vai ter que começar a alimentar o pote de fundos imobiliários. Passou um ano e meio, até uns 2 anos, você vai voltar lá e vai medir de novo a tua rentabilidade. Vamos colocar lá na rentabilidade. Olha, com fundos imobiliários, eu cheguei a 0,81, 20, 0,81 não, né? 0,87. Ó, 25 anos. Tá bom para você? Não, ainda é muito tempo. É muito tempo? Tá, você vai ter que voltar e comprar ações para que a tua rentabilidade chegue onde você quer que chegue. Entenda. Depende de quanto recurso você tem, às vezes até só você melhorar o perfil de investimento dentro da carteira de renda fixa já vai te dar resultado, tá? Não é comum, né? Mas eu às vezes atendo algumas pessoas, e atendi, agora eu não atendo mais, mas eu atendi algumas pessoas que você olhava para os números da pessoa e falava, gente, quanto você precisa de dinheiro por mês? Tanto? Faz isso. Cara, sempre receita do bolo, nunca fujo disso. Tem um segredo, a bala de prata. Ó, mas se fizer isso daqui, se fizer isso, ó, daqui a 2 anos você vai ter essa renda aqui para complementar a tua aposentadoria. Pronto, resolveu. Nossa, Mureta, sai feliz da vida. Um exemplo aqui é o Arlindo. Normalmente as pessoas que entram no projeto e atingem esse, eles somem, né? O Neto é um caso aqui, sumiu daqui, né? E alguns alunos conheceram o Neto, né? O Neto está muito rico, né? Deu área. Ele sumiu. E é natural, os alunos que vão ganhando assim, eles somem, né? Que vão tudo embora, né? Não querem saber. Um ou outro que eu consigo passar um laço e pegar. O Aline foi um deles. E aí eu tracei ele num contrato social, não foge mais. Esse não foge mais daqui, né? Passei um contrato social nele, agora pronto, não pode ir embora. Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo. Danilo, tomara que eu feche um contrato social com você daqui a alguns anos, né?
Tomara. Essa é a leitura, tá, gente? É a leitura. Vamos lá. Coisa que eu falei com vocês, nós estamos finalizando, tá, gente? Depois eu fico aqui respondendo a pergunta. Quantas coisas eu trouxe para vocês aqui dentro? Um monte de coisa pode acontecer. O que não pode acontecer em hipótese nenhuma, eu rezo por isso, é que eu encontre você daqui a 2 meses e pergunte para você, né? E aí, já abriu tua conta na corretora? Mesmo que você não entre no projeto. Já abriu tua conta? Já começou a investir em tesouro? Ainda não. Eu te encontro daqui a 5 anos e perguntei, aí, fundo imobiliário? Já começou? Ainda não. Eu te encontro daqui a 13 anos e perguntei, aí, já ficou rico? Você fugir de mim, né? Atravessar a calçada, ir para outro lado da rua, não querer falar comigo, né? Falar, ih, o Moreta lá, deixa eu sair correndo. Porque tudo que a gente faz e o que me movimentou, o propósito, meu propósito na vida foi ter tempo. Nunca foi dinheiro. Meu propósito foi ter tempo. Perdi meu pai muito cedo. Ele era um pai maravilhoso e eu não tive muito tempo com ele. E eu queria dar para minha família o que ele não conseguiu dar para a família dele, que foi tempo de vida. Ele morreu muito cedo, foi embora. Tinha 20 e poucos anos, 20 anos. E hoje o que eu mais quero é dar para minha família tempo. Amanhã eu vou passar o dia inteiro com meu filho lá na CCXP. Meu filho me liga, pai, eu quero almoçar com você. Eu largo absolutamente tudo que eu estou fazendo, eu vou almoçar com ele, não estou nem aí. Por quê? Porque eu tenho tempo. Eu não preciso trabalhar para pagar minhas contas. Mas você trabalha, Moreta, muito, muito. Faço live toda segunda, é meio-dia, estou fazendo live com o Marcelo Segredo, mas porque eu quero, não porque eu preciso. Isso é uma diferença gigantesca, gigantesca. Hoje passei das 10 horas da manhã até meio-dia em aula, em aula. 2 minutos, Danilo, 2 segundos, 2 segundos. É, eu passei a manhã inteira dando aula, né? Porque eu quero. Essa é a diferença gigante disso. E é isso que eu queria passar para vocês. Que vocês tivessem esse poder de decidir o que fazer com o teu tempo, ser dono do seu tempo. Se resume a isso, a ser dono do seu tempo, porque criam coisas para roubar o teu tempo. Você trabalha, vende teu tempo para ganhar dinheiro. E quando você, às vezes, está em casa, você ainda estraga o teu tempo olhando rede social. Olha essa turma que está aqui. Danilo, Luiz Antônio, Luana, né? Todos do Álvaro, o Otaro, um monte de gente aqui do projeto está aqui dentro. Podia estar na rede social vendo aquelas porcarias, não estão aqui aprendendo, se divertindo, me ajudando. Gratidão gigantesca pela presença de todos vocês. A vida da gente é dividida entre o que a gente precisa e ama, o que quer e gosta. Eu quero um carro novo, eu quero um telefone novo, eu quero uma calça nova. Isso normalmente envolve pouco dinheiro. Eu preciso pagar minha conta de luz. O que eu amo fazer? O que você ama fazer? Eu amo estar com a minha família. Eu amo fazer o que eu vou fazer amanhã. Pegar minha mulher, meu filho para uma feira cheia de gente fantasiada de maluco, passar o dia inteiro dando alegria para o meu filho. Isso eu amo. Não é barato fazer isso. É caro. Mas a gente só vive quando a gente faz o que ama. Enquanto a gente faz o que quer e gosta, a gente sobrevive. Eu quero que vocês vivam. Vocês tenham tempo, dinheiro para te dar tempo. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque eu não aguento mais falar. Já expliquei tudo. 12 parcelas de R$ 113. A gente tem, em média, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, em média, aí umas 7 aulas por mês. Divide 113 por 7. Cada aula vai custar, né? Veja, não é para sempre isso aqui. Você vai pagar 12 parcelas e acabou, né? Não é pagar todo ano. É uma vez só. 12 parcelas ou à vista e não paga mais nada, não paga mais nada para participar do que eu mostrei aqui para vocês, tá? E o que vocês vão ganhar com isso? Tempo. Para pagamento à vista, tem 18% de desconto. O passado, como é que você faz? Deixa eu já colocar aqui. Taranana, mete lá, eu quero lá no grupo, fala com o Wagner, liga para o Wagner, faz que nem a Luana, falou 2 horas com ele. A Luana não, que nem a Lidiane, né? Falou 3 horas com o Wagner, tirou todas as dúvidas,
né? O Wagner é um santo, uma santa pessoa, uma paciência gigante para te ajudar, para te alinhar, para te trazer para cá. Sempre baseado aí em três pilares, tá? É sonho, que é a mentoria, a gente vai o hábito de guardar dinheiro, que é eu falando na tua orelha, entrando aqui toda hora e falando, ei, olha que legal, que legal, e conhecimento que a gente está fazendo a todo momento. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse é o telefone nosso. É só o WhatsApp, ele não atende, esse número não liga, tá? É virtual. Então você manda áudio, recado para mim, texto que eu falo com você. E esse é o meu e-mail. Desculpa aí segurar você, Danilo. Eu só queria terminar aqui por causa do horário e respeitar as 22 horas. E pronto, muito obrigado. Eu vou, depois que responder aí, Danilo e Luiz Antônio, eu vou entrar em fundos imobiliários rapidinho para quem quiser, e só para dar uma dica para vocês em fundos imobiliários. Fala, Danilo. Não, eu só queria concluir, culminar o que você disse, do seguinte, você conversando agora, o que eu consegui entender é que você conseguiu conciliar o teu tempo, o teu espaço, a tua energia e o teu dinheiro. É Sim, isso que você está fazendo. E talvez seja essa a proposta do Moreto também para a gente, sim. para os que estão entrando, para os que estão aqui há um mês, para os que estão aqui há 5 anos, uma suposição. A ideia é Então, justamente, a ideia é justamente essa daí, né? A gente sempre, eu não falo nunca de dinheiro, né? Dinheiro é um meio, né? Não é a finalidade, né? A finalidade é tempo. A finalidade é entendi. tempo. Luiz Antônio está com a mãozinha levantada. Fala, Luiz. Bom, antes de mais nada, te dar os parabéns. Obrigado. Você cada vez se supera. A tua Assim, equipe, o Wagner, o Arlindo, até a própria turma, é uma turma nota 1000. é, A gente é uma família. é É isso aí. tudo gente do bem. É isso aí. Bom, uma pergunta Pois aqui me não. veio à cabeça. Sim, Aquela empresa, por exemplo, você falou, está querendo sair do mercado. Ela tem que comprar as ações dela de volta, sim, pagando 35. sim. E o valor de mercado está 30. Bom, aí uma maneira, por exemplo, eu não tenho nenhuma ação dessa empresa. Uma maneira de eu ganhar dinheiro seria comprar ela no mercado a 30 e vender para a empresa por 35. Mas eu pergunto, quem seria o, vou chamar de tolo, vender para mim por 30 se ele pode vender direto para a empresa por 35? Quem não leu o edital? Existe isso? Quem não leu o edital? Ah, quem está mal informado. E tem o que mais tem no mercado é gente mal informada. Tanto é Ah, que daquela vez foi real. Dessa última vez agora, a mídia sim. divulgou tanto que saiu todo mundo comprando. E teve gente que comprou a preço mais baixo e vendeu para a empresa agora a preço mais alto. Se não me engano, foi a Enel, uma das empresas do setor elétrico que É. saiu. E aconteceu Bom, isso sexta-feira passada. A empresa subiu aí, acho que 10% no mesmo dia. Por quê? Saiu o edital, as pessoas que leram o edital foram correndo para o mercado comprar ação. Alguém vendeu a ação barata. certo. E aí Esse subiu e pronto, aí não dava mais tempo. Quando eu vi, já não dava mais tempo. já passou. É. Esse edital a gente vê onde? É nos Fatos fundamentos de cada relevantes. empresa? Fatos relevantes. Se você digitar na internet, colocar fatos relevantes da B3, sai esses Ah, tá. editais, Luiz. Mas assim, Luiz, sai uma quantidade absurda de edital, viu? E aí a gente tinha na época, ó, nem faço mais. Na época a gente ficava lendo, porque ninguém lia. Hoje todo mundo lê, então hoje está um pouco mais difícil de É você verdade. conseguir, tá? Tá bom. Agora, outra pergunta é lá do início. Hum, O pote de oportunidade, hum. segundo a Receita, é você calcular a tua necessidade e fazer uma provisão de 12 até 24 meses, certo? E daí em diante você parte para os outros potes. Mas você deu um exemplo agora há pouco, vamos dizer, a pessoa ganhou 1 milhão. Então, pegar 500 mil, jogar na renda fixa. Mas o pote de oportunidade dele não é necessariamente esses 500 mil. Não, Tudo bem. eu falei que o pote dele é 500 mil, por isso que ele Ah, vai então jogar. tá. Então É, melhor ainda, fica melhor ainda a pergunta. tá. Então, a necessidade dele é 500 mil. Os 500 mil restantes, você falou para jogar na Selic, e aos poucos, em 10 vezes ou 12, vai Mais vezes. jogando na Isso, renda variável. isso. Mas quando você joga na Selic, a Selic é um componente do pote de oportunidade, não é Não isso? tem problema.
Não tem problema. Não, não, não Você só tem. tem que fiscalizar, não tirar mais do que os 500, a parcela dos 500 mil que cabe à Exatamente. Selic. Exato. Você nunca vai poder ficar com menos que teu pote de oportunidade em renda fixa. E você tem Perfeito, essa leitura. Então, ele vai resgatando e vai fazendo renda variável. Quando ele vê que voltou para 500 mil o pote de oportunidade, ele para de resgatar. perfeito. Então, Beleza? quando entrar uma grana suficientemente grande, vamos assim dizer, em vez de jogar tudo na renda variável, bota lá na fixa e Nunca. separa um troquinho, vai fazendo os Isso. aportes nos outros potes. Opa, Essa é uma cláusula pétrea, tá? Não sim, pode jogar dinheiro de uma vez na renda variável de sim, jeito nenhum. Vai quebrar a cara sim. se fizer isso. Tá bom. Tá Então é bom? isso aí a pergunta e Então tá obrigado bom. pela resposta. E eu vou dizer antes de mais nada, puxar o saco. Estou muito bem assessorado pelo meu amigo Wagner. Muito Eu sou obrigado. uma, eu sou uma pedra no sapato dele. Estou ligando para ele toda hora. Nossa, mãe do céu, mas melhor que ele não tem. Você também é ótimo. O Arlindo. E volto a dizer, Obrigado, Luiz. a Obrigado, meu amigo. turma toda é show de bola. Obrigado. Aqui só tem gente do bem. Obrigado, Olha, obrigado. boa noite a todos, Obrigado. viu? Boa noite, Luiz. Obrigado. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mão? Abre o microfone. Abre o microfone. Diga. Oi, oi, oi. Oi. Ouvindo? Tá ouvindo? Perfeito. É rapidinho aqui. É a Pois não. nível, títulos assim de agradecimento. Eu já de muito, muito tempo sempre quis entender como funciona essa questão de trabalhar com bolsa de valores. Eu tinha muito interesse com isso, mas eu nunca encontrei o caminho. Nunca encontrei ninguém que me desse uma direção. Ainda que eu perguntasse para algumas pessoas, parece que é um assunto meio que não muito falado, não? Ou parece que quem investe, quem tem conhecimento, não quer passar isso para as outras pessoas. É verdade. E aí, esses dias eu estava ali na rodovia Anhanguera, parado no trânsito, ouvindo a rádio. Tá lá. Foi quando o locutor mencionou você ali e tal, e acendeu aquela luzinha, rapaz. Eu falei, caramba, eu falei, quer saber de uma coisa? Igual você falou, olha o carro vermelho passando aqui. Eu parei no acostamento, anotei o número, fiz o contato e eu vou falar para você. Realmente, são 3 dias aí de curso, é muita informação, é É, muita coisa invadindo a nossa cabeça, é. mas eu estou muito feliz, eu estou muito contente, eu agradeço de coração, por Obrigado, todo o Marcelo. ensinamento, todo o seu esclarecimento aí. Deus te abençoe Amém. grandemente, em saúde e em parte Amém. financeira também, família. Amém. Amém. Você é um cara super bacana e eu espero e eu vou me esforçar pra caramba para que essa nossa parceria, essa nossa amizade seja para a vida toda. Muito É só obrigado. agradecimento, de verdade, só Imagina, gratidão. eu agradeço as minhas palavras e aí eu pergunto para as pessoas que quantas vezes vocês já ouviram que a pessoa está lá sem querer, passou lá na rádio, parou para anotar, não é? Não é à toa essas coisas, não são à toa. Isso daí é alguma coisa maior aí que falou, ó, você quer isso daqui? Escuta, chega para você. É isso Nada aí. acontece por Verdade. O meu acaso. caso foi igual Nada. do Marcelo também. É, Eu tava dirigindo, foi na época da Covid. Eu sou cabeleireira, todo mundo falando trabalho a Homer. Eu falei, só se eu colocar minhas mãozinhas pelo computador pra fazer alguma coisa. é verdade. Revoltadíssima, revoltadíssima, que tava fechando, a polícia baixou sem exagero umas 4 vezes na porta do meu salão que eu estava traficando serviço, Olha, né? Não podia tal. E é onde ele falou, eu tava na rádio, ele falou assim: Você sabe o que é ser rico? Eu falei, sei, é ter 1 milhão na conta. Aí ele falou assim, não, parecia que sabe quando você vai falando, brigando na rádio? Aí ele falou assim, não, é ter tempo. É ter, quando acontece esse tipo de coisa, você ficar na paz tranquila e ir levando as coisas. Você tem um dinheiro suficiente para acessar as suas contas. Ela trabalhar para você, não você mais trabalhar por ela. Aí depois desse dia, gente, eu tô aqui há 5 anos. E aí dele morrer, que eu vou lá e eu ressuscito ele. É muito bom. sobre Nada isso. acontece por Vale acaso, muito a né? pena. Nada. Nada, não existe. Deixa eu passar aqui só para o pessoal uma ideia de algum detalhe aqui sobre fundo imobiliário, só para vocês terem ideia, que é tudo muito parecido, né? Esse é um fundo imobiliário de logística que custa R$ 103. Está aqui o preço dele aqui, ó, R$ 103,70. Só que aqui também está o valor patrimonial dele, 105. E aí eu vou relembrar vocês. Patrimônio, ele é auditado todo ano. Então, patrimonialmente, esse fundo vale R$ 105,97. E ele está sendo vendido na Bolsa por R$ 103,70.
Então a leitura é assim, né? Você quer pagar 103 por um negócio que vale 105, a leitura é essa. E isso daqui só está assim muito pertinho, porque já está subindo os fundos imobiliários. Porque há uns 6 meses atrás, isso daqui estava 90, 88. Você quer pagar 88 num negócio que vale 105? Era o trem, né? Que tava a gente vivendo isso daí, logicamente que a gente comprou. Tanto é que a decisão do grupo de investimentos foi até o final do ano só investir em fundos imobiliários, né? Foi uma ideia do grupo aí, falar assim, do projeto que a gente tem, né? Que quem entrar vai enxergar lá, de até dezembro, né? A gente só vai investir em fundos imobiliários, para justamente aproveitar esse momento de queda de Selic. E o PVP está aqui, ó, 0,98, está aqui no canto, ó, 0,98. Então, esse é um dos detalhes. Tem mais detalhes, leva aí umas 2 horas para explicar outros detalhes, tá? Mas quando a gente olha um fundo imobiliário, a gente pode olhar esse número. Vamos pegar um outro aqui, HGBS11. Vamos ver como é que está ele aqui. Esse é um dos indicadores que você vai bater o olho e vai falar, caramba, isso está barato, isso está caro, né? Ó, esse daqui está 0,91, ó. Ele custa R$ 20 e o patrimonial dele é 21,67. Tá vendo? Moreto, Oi, coloca o HGLG11. 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 Esse é um dos indicadores, tá, gente? Não é o único, tá? Esse é um dos, tá? Não é, não, tá barato, eu vou comprar. Não, preciso olhar outras coisas, mas eu não consigo aqui, né? A gente leva aí umas 2 horas para falar. Olha, tá aí, quase um, né? Cento e Né, cinquenta e assim. nove, 160. Opa, Quantos ativos ele tem mesmo? Que eu nem lembro, mas. ó, ele custa 159 e o patrimonial dele é 162, né? Quase um, mas ainda está com deságio para comprar. Vamos ver o que ele tem de ativos. Vamos ver qual a rentabilidade. Está pagando 0,70 de rentabilidade. Ah, é ruim, não é ótima. O aluguel é 0,45, 0,50. Vamos ver o que ele tem de ativos aqui. São 28 ativos. Que fundo que é esse? Ele é, acho que é logística, né? Não, é HGLG esse daqui? É É HGLG11, isso mesmo. logística, é logística. Olha, são 28 ativos, 28 galpões espalhados aí, é isso aí, espalhados aí pelo Brasil, né? É, porque eu te perguntei que HGLG. que é o seguinte, que chegou um e-mail para mim agora, que É. ele vai, da Assembleia, ele vai juntar as carteiras do LVBI11 e do PATL11. Ah, ele provavelmente vai comprar a carteira de outros, né? Aí vai Ah, ficar com cinquenta ativos em mais de 9 estados. é, ele não entra às vezes aqui. É, ele vai aumentar o fundo, né? Ótimo, né? Maravilha, né? Olha o Com tamanho mais desse de fundo. 10 bilhões em patrimônio, Olha o juntando. tamanho do fundo, né? Gigantesco, né? Ele tem 5 bilhões de patrimônio, né? Um negócio gigante, né? Esse é um outro que a gente olha, né? Por exemplo, né? O fundo tem menos de 500 milhões, aí nem entra. O fundo precisa ter pelo menos 500 milhões e olhe lá. A gente entra em fundo de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 800 milhões. Esse é um outro número que a gente olha, né? Então, é dessa maneira aqui, dessa maneira bastante simples que você decide a compra de um fundo imobiliário. Lembrando que você sempre precisa ler o relatório gerencial desse negócio aqui, tá bom? É isso aí, tá ótimo, né? Amanhã eu vou Valeu, fazer rádio Moreira. ao vivo. Obrigado. Amanhã eu vou fazer rádio ao vivo. Amanhã eu tô na rádio ao vivo. Alguém quer que eu mande beijo? Pode falar aí, eu mando beijo. Vou mandar Manda pra beijo Moreira, para mim. Murilo, para Marinês, para quem mais? Para o Cícero. Peraí, que agora tem que anotar, né, gente? Luiz Antônio, O Luiz Antônio, peraí. Vou mandar para o Marcos Crescêncio também. Peraí, peraí. eu Calma, vou calma. ouvir, Ixi, hein? Eu Maria. vou Calma. ouvir. Peraí, calma, calma, que se eu não anotar, eu esqueço. Lembra da dislexia. Peraí, mandar beijo para todo mundo aqui. Eu vou começar o programa só de mandar. Olha, eu queria mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, pro Cícero, Os meus irmãos, pro papagaio, pro cachorro. pro papagaio, pro Eu! cachorro. Peraí, Eu, Maria, mas também. peraí, que eu Ô, tô tentando abrir aqui, não consigo abrir. Moreira, Peraí. eu diferente um pouquinho do Alexandre, que acabou de falar, a minha Ah, história eu sei que vocês já estão careca de saber. Mas, Alexandre,
Eu demorei mais ou menos 6 meses ouvindo, tá? De 2 a 3 vezes por semana, o programa que dizia Marcelo Moreta na Rádio Mundial, Marcelo Moreta na Vibe Mundial. Ouvi o Wagner, ouvi o Arlindo uma vez, ouvi o Chico uma vez, ouvi um monte de gente, mas ouvindo. Um belo de um dia bateu o estalo. Eu, peraí, eu vou ligar. Eu passei na cabeceira da minha cama 3 meses com o número do telefone do Moreta. Até que o dia bateu, no mês de novembro, estava eu aqui, atrapalhando eles, enchendo eles e estou aqui, sabe? É gratidão a essa equipe maravilhosa, é o que você acabou de falar, ratifico todas as suas palavras. Muito obrigado aí, muito obrigado, Danilo. Tô mandando um beijo pro Cícero, pro Arlindo, pro Danilo, pra Marinês, pro Marcos Crescêncio. Tem mais? O Wilson. Cristina Hertz. A Virgem Cristina, Maria. Os O 40 que Wilson. tá aqui na sala, quer dizer, 36. Cristina, O que mais? Wilson. O Wilson, Luiz Ô, Antônio. Moreira, Luiz eu quero ver Antônio. a foto tua fantasiada amanhã. Oi? Eu quero ver a foto tua fantasiada amanhã no evento. É Super-homem. verdade. Eu vou com o de Homem-Aranha, que é bem justa a roupa, fica bem bacana. Uma cinta, né? Preta. Tudo Oi. bem. Para de gravar. Ah, vou parar de gravar. Não, mas tá público.